O título da mensagem, para você que gosta de anotar, é: o que Deus quer comigo? Você já fez essa pergunta? O que Deus quer comigo? Qual será o meu propósito? E é isso que eu quero discorrer nesses minutos que a gente vai estar falando aí. Prometo que serei breve. Nós temos Santa Ceia. Hoje, com certeza, muitos pais vão ter o almoço aí em família, então queremos acabar no horário para não estender. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias 20. E Pazur, filho de Ímero, sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que, no dia seguinte, Pazur tirou Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor-Missabib. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Eles cairão às espadas de teus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarão na mão do rei da Babilônia, ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros do rei de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e de todos os moradores da casa ireis para o cativeiro. Irás para a Babilônia e ali morrerás. E ali serás sepultados, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais o teu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Encerrados os meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos que têm paz comigo, aguardam meu manquejar, dizendo: bem pode ser que ele se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram. Prudentemente terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o pensamento e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-te com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi a minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que não consuma os meus dias de confusão? Amém. Glória a Deus. O texto eu li todo, são 18 versículos aí, só para você entender o contexto da história. Quando eu vejo Jeremias aqui, parece que o texto termina de um homem questionando Deus, né, e dizendo: o que está acontecendo? Por que eu estou nessa terra? O que aconteceu com esse povo? Por que eu nasci? Porque maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o homem que deu boas novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, e dá uma impressão de: nossa, o que esse profeta está falando? Bom, queridos, para a gente entender um pouquinho então essa questão, eu quero comentar um pouquinho a situação que estava na época e por que o profeta falou isso. Jeremias era filho de sacerdote, né, e é filho de Ilquias.
E ele também veio numa linhagem sacerdotal. Então, quando Jeremias começou o seu ministério, que foi um ministério de 40 anos para mais, ele começou na época do rei Josias, que foi um rei que promoveu uma reforma em todo o Judá. Estava bem, o povo estava bem espiritualmente, Josias foi um rei bom, mas depois de Josias vinham os reis que não serviam a Deus, e o povo se corrompeu, o povo não queria mais saber de Deus. E deixa eu falar algo para você, querido, você que está aqui na igreja, você que está me vendo aí pela câmera, se tem uma coisa que deixa o pastor triste, é quando ele vê a igreja vazia. Quando ele olha, vê esses bancos e vê, nossa, cadê as ovelhas? Pastor sem ovelhas não é pastor. Qual é o sentido de pastorear se não tem ovelhas? Agora, nessa época de pandemia, nossos cultos aqui estavam crescendo, a gente vê como diminuiu a frequência. Eu sei que muitos estão se cuidando, é natural. Mas quando você olha a igreja assim, tanto no culto da manhã, da noite, como eu vim pregar aqui na outro domingo, sozinho, só com o pessoal do louvor, e, cara, dá uma tristeza no coração. Gente, como estão as ovelhas? Onde elas estão? Cadê? Será que elas estão bem? Será que elas estão ouvindo lá no outro lado da TV, do celular? A gente fica preocupado, porque pode ser que esteja, pode ser que não. E nunca é a mesma coisa você ouvir por um canal de comunicação ou estar aqui. E Jeremias estava assim, ele pregava para um povo que não queria ouvir a palavra, que não estava nem aí. E Deus fala diretamente com ele. Se você olhar no capítulo 18, tem aquela passagem conhecida do oleiro, né? Ele diz, eu sou o oleiro e esse povo é o meu vaso. Eu posso quebrar e fazer de novo. Ou seja, tinha conserto ainda. Deus poderia quebrar o povo dele, mas se ele se arrependesse, tinha conserto. Mas quando ele prega no capítulo 19 sobre a botija, Deus fala com ele, vai lá e quebra a botija, quebra essa botija. Mas a botija não teve conserto. Então, quando ele mostra isso para o chefe dos sacerdotes ali, o Pazur entendeu a mensagem. Disse que ele entendeu que Deus estava dizendo para aquele povo de Judá que não tinha mais jeito, quebrou de vez. Por isso que ele pega Jeremias e coloca amarrado num cepo, num tronco. Provavelmente sofreu açoite. E daí ficou o dia todo lá, passando vergonha por ter falado a verdade. Então a gente entende sim, que nessa hora Jeremias tinha apanhado, tinha sofrido humilhação, pregava para um povo que não queria ouvir a palavra. Quanto mais ele pregava, parecia que mais ódio e repulsa acontecia do povo, que o povo queria sacerdotes que falassem o que eles queriam ouvir, não que a verdade, que a palavra de Deus precisava ouvir. E deixa eu falar alguma coisa, Deus não fica bravo quando você rasga o coração e coloca os seus questionamentos diante dele. Deus não fica bravo. A gente acha que o nosso Pai Celestial é um Pai que, nossa, eu não posso nem falar isso. Ele entende quando você passa por sofrimento. Ele entende quando você chora. Ele entende quando você diz, o que está acontecendo comigo? Eu estou buscando a Deus, eu estou pregando a palavra, eu estou orando e não está acontecendo. Ele entende isso, aleluia. Ele entende. Jeremias foi o mais humano de todos os profetas. Eu me arrisco a dizer que foi a última tentativa de Deus para que esse povo não fosse para o cativeiro babilônico, ou pelo menos adiasse isso. Mas o povo não queria. Então, às vezes, Jeremias deve ter perguntado, o que Deus quer comigo? Até quando, Senhor, vai acontecer isso? Até quando, por pregar a tua palavra, por andar nos teus caminhos, eu vou sofrer ultraje, deboche, humilhação?
Até quando, Senhor, os ímpios hão de prevalecer contra aquele que serve a Deus? E às vezes na minha vida e na tua também, você anda com Deus, você ora, você busca, você jejua, você se consagra, e parece que quando você chega lá no teu trabalho, ou lá onde quer que você esteja, aí na sociedade, parece que os ímpios prevalecem sobre você. Eu falei, parece. Porque Deus não trabalha com o início da história, e nem com o meio. Deus sempre tem um capítulo seguinte na tua história que Ele muda todas as coisas. E o que nós podemos aprender então com essa mensagem? Primeira coisa que eu aprendo, que a fidelidade de Deus atrai perseguição, mas também atrai a presença de Deus. Vai ter os dois opostos. Então aqui no caso, até o capítulo 19, se você perceber, havia ameaças contra a vida de Jeremias. Havia ameaças. Só que no capítulo 20, não houve mais ameaças. As ameaças se cumpriram. Ele foi açoitado como meu Jesus, como teu Jesus. E eu vejo, eu amo a Bíblia porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo que está na Bíblia aponta para o meu Jesus. Homens e mulheres de Deus tiveram que passar por alguma coisa para mostrar Jesus na Bíblia, aleluia. Aleluia. E Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser profeta às nações, diz ali em Jeremias 1:5. E ele começa a sofrer perseguição, ele é açoitado, humilhado, e ele ficou chateado, sim. O próprio Jesus também teve um momento que disse: Pai, por que me desamparaste? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível. Teve um momento que Davi também ficou desesperado. Deus, o que está acontecendo? Quantos salmos ele orou assim? Jó também. Então, queridos, Deus não fica bravo quando o sofrimento vem, e às vezes você, no âmbito da dor, naquele momento, você fala alguma coisa, é que você está procurando resposta, e Deus, Ele é a resposta. Então, o inimigo ameaça e te persegue, só que uma coisa é certa, se você perceber, logo no versículo 3, desse mesmo capítulo que eu li, o próprio Jeremias diz assim: o Senhor não me chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabib. Naquela noite, mesmo humilhado, mesmo sofrendo, o Senhor veio e falou com ele, aleluia, porque naquela noite ele podia estar sendo humilhado pelo povo, mas não pelo Senhor. O Senhor disse: tudo bem, tu estás passando, mas esse que te fez ali, ele é terror de todos os lados. Ele veio falar com Jeremias, e na hora da tua dor, na hora do teu sofrimento, Deus sempre vem falar contigo, Ele não deixa de falar, aleluia. Você pode estar passando humilhação, você pode estar passando problemas, mas Deus vem, fala contigo, ainda que seja pela madrugada, na noite, ainda que você esteja sozinho, e Deus falou com ele, aleluia. Deus está dizendo assim: eu sei o que você está passando, eu conheço as tuas dores, eu sei que dá vontade de parar, de desistir às vezes, mas eu vou falar contigo, aleluia, porque eu tenho planos e propósitos na tua vida, aleluia, glória a Deus. E mesmo chicoteado, Jeremias continua falando a verdade, mesmo depois de tudo isso, ele continua falando a verdade. Porque Jeremias fala para Pazur aquilo que Deus manda dizer. Ele poderia ser politicamente correto e dizer: tudo bem, Pazur, eu não vou mais fazer isso, eu vou me calar. A partir de hoje eu não falo mais, está tudo certo, eu não incomodo mais vocês. Só que quem tem chamada, queridos, quem tem chamada de Deus, às vezes ele não quer nem falar, mas aquilo arde dentro dele, como diz ali no versículo 9. Ele disse assim no versículo 9: então disse: eu não me lembrarei dele e não falei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso.
Tem hora que você não quer mais pregar, você diz, não, Deus, acho que não é para mim, mas há um fogo ardente dentro de você, que você não pode parar de pregar, e eu estou dizendo para você, aleluia, Deus quer que você fale a sua palavra, não te cale. Talvez você vai até ser perseguido, talvez as pessoas vão até debochar de você, porém uma coisa eu digo, Deus vai estar com você, Deus vai te honrar, aonde você estiver, aleluia. E como eu falei antes, a fidelidade atrai a presença de Deus. Jeremias não estava sozinho. Se você perceber, se você ler o livro de Jeremias com atenção, Jeremias foi proibido de casar, de ter filhos naquela cidade. Ele foi solitário. Ele tinha 2 únicos amigos, pelo menos que eu percebo ali. O seu secretário Baruque, que escrevia suas cartas. E quando ele foi preso, no capítulo 38 de Jeremias, um etíope chamado Ebed-Meleque. E o que significa isso? Tem hora que você parece que está sozinho, parece que você não tem amigos, mas Deus sempre envia um secretário para você, um Baruque na tua vida, que é o Espírito Santo que escreveu a palavra dele. Tem sempre alguém que já escreveu a palavra dele para você dizer, você não está sozinho, aleluia. Sempre tem o Espírito Santo como secretário. Ele diz, tudo bem, eu já escrevi para você o que você precisa fazer, fica tranquilo. Deus sempre levanta um Baruque na tua vida, aleluia. E quando você está lá no calabouço, está lá no fundo do poço, esquecido, parece que vai dar tudo errado, parece que você vai morrer lá, Deus sempre também levanta um Ebed-Meleque, que é Jesus Cristo, que vai lá no fundo do poço e te resgata daquela vergonha, daquele opróbrio, daquela humilhação, porque Jesus ainda continua sendo o mesmo. Ele foi até o fim por mim e por você, e não vai ser agora que ele vai desistir, aleluia. Eu vejo que mesmo quando a gente se sente sozinho, Deus sempre envia o Espírito Santo e Jesus, o Pai. Hoje é dia dos pais, o Pai nunca deixa você sozinho. Ele envia o Espírito Santo para falar com você e Jesus para resgatar, como ele já pagou o preço do pecado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que há provações que nos fazem enxergar o quanto somos vulneráveis e dependentes de Deus. Queridos, nós que pregamos aqui, eu, pastor Adriano, os demais pastores, a gente não é super-homem. A gente tem sentimentos. A gente chora, a gente se alegra. Tem hora que a gente pensa, será que é isso? Como eu falei para vocês, se tem uma coisa que às vezes entristece o pastor, é quando ele olha a igreja e vê um monte de banco vazio. Ele diz, Senhor, mas... E quando a gente olha assim, Deus mostra na palavra que Jeremias pregava e ninguém se convertia. O povo não queria. Só que até hoje ainda a palavra de Jeremias está falando conosco. Até hoje ainda o que Jeremias escreveu, nós estamos pregando. São quase 3.000 anos e nós aqui estamos pregando aquilo que Jeremias, que parecia que não via fruto. Mas hoje Deus ainda continua salvando com essas palavras que Jeremias escreveu, aleluia. Eu quero dizer que tudo o que você faz para o Senhor nunca é em vão. Ainda que pareça que os teus olhos não veem, mas lá na frente, Deus vai fazer, aleluia. Nós pregamos aqui para um povo que a gente vê, mas pregamos aqui para você que está em casa, que eu não sei quem é que está ouvindo, quem está vendo. Talvez seja de Brusque, talvez seja fora de Brusque, talvez seja até fora do país. Mas eu quero dizer para você que está em casa, essa palavra também é para você. Essa palavra é para você que está me vendo aqui e talvez está dizendo, estou com vontade de desistir. Ei, Jesus foi até o fim por você, aleluia. Talvez essa palavra vai alcançar lugares inimagináveis que a gente jamais conseguiria chegar. E assim como Jeremias escreveu, ele não sabia onde essa palavra ia parar. Hoje está aqui no Brasil, que com certeza ele nem conhecia, mas nós estamos falando de Jeremias. Parecia que ele pregava e ninguém queria ouvir a palavra. Então, Jeremias,
ele faz alguns questionamentos. Ele disse: por que eu existo? Por que estou vivo ainda? Mais ou menos, que valor eu tenho? O que Deus quer comigo? Jeremias não entendia tudo, mas no fundo sabia que Deus estava com ele e que lhe responder e mostrar que Deus sabe muito bem o que faz. Eu não espere entender tudo no Evangelho, apenas creia que Deus sabe o que está fazendo. Deus, como eu falei antes, não fica bravo porque pedimos respostas. Jeremias chegou quase que ao ponto de blasfemar, se nós olharmos o texto que ele diz: por que eu nasci? Maldito seja o homem que deu as boas novas ao meu pai e disse: nasceu-te um filho. Ele chegou quase ao ponto, ele estava no limite dele. Só que Deus, na sua paciência, na sua longanimidade, ouviu como um pai amoroso, o filho, sofredor, disse: filho, só mais um pouquinho, já vai dar certo. Só aguenta mais um pouquinho, já vai dar certo. E Deus sempre tem um escape. Então, não tem a imagem de que Deus é um Deus que, você falou isso, agora você vai ver, eu vou te castigar. Não, Deus não é um Deus assim, como a lei pregava. Deus é um Deus, um pai amoroso. Um pai que está sempre pronto a te dar a mão, a ouvir, a te ouvir. E só que tem um negócio interessante aqui. Quando nós nos calamos e ouvimos Deus falar, Ele mostra a sua vontade. Deus, então talvez você poderia dizer: mas pastor Sérgio, o que Deus quer de mim? Talvez você perguntou isso algumas vezes. O que Deus quer comigo? Eu vou te mostrar na palavra o que Deus espera de você. O que Deus quer de você. Ele diz na palavra de Deus em 1 Timóteo 2,4 que Ele quer que nós nos arrependamos, nos salvemos e nos conhecemos a verdade. A primeira coisa que Ele quer que você fizemos é que conhecemos a sua verdade e tenha pleno conhecimento da verdade. Nos arrependamos. Se a gente conhecer a verdade, a gente não vai acreditar nas mentiras que o diabo tenta falar sobre mim e sobre você. Uma outra coisa que Deus quer que então eu e você sejamos, a partir do momento que a gente se arrepende e conhece a verdade, é que está em 2 Coríntios 5,17, que tudo se faz novo e que nós sejamos nova criatura. Você não precisa estar preso ao homem, à mulher do passado, cheio de acusação, cheio de condenação. E Deus também, Ele quer que nos sintamos filhos de Deus. Você hoje, como o presbítero Pedro Schweigert falou muito bem aqui, talvez perdeu seu pai. Deve ser difícil perder o pai. Eu ainda tenho pai, parabéns para o meu papai que tem 84 anos, mas mãe eu não tenho mais. E vai chegar uma hora da nossa vida que a gente vai perder alguém. Isso vai acontecer. Parece que a gente acha que isso nunca vai acontecer conosco, mas vai, gente. E eu ouvi um áudio essa semana que eu achei muito interessante, que disse que tragédia não é passar por um momento de perda, tragédia não é um acidente, tragédia não é perder algum ente querido, tragédia não é ficar doente, porque isso acontece todos os dias alguém perde alguém, todo dia acontece acidente, todo dia alguém morre, todo dia acontece alguma coisa ruim. A verdadeira tragédia é você passar pela vida e não viver. Quando você morre junto com aquela tragédia. Então você precisa se levantar, superar. Não é fácil, eu sei que não é. Ninguém disse que seria fácil. Só que você e eu precisamos continuar a viver. Então a maior tragédia que pode acontecer para o ser humano é ele não viver a vida que Deus deu para ele. Porque em algum momento, em algum dado momento, nós vamos ter o dia mau. Alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus. E Deus ainda diz que nós somos filhos amados do Pai. Em João 1,12 diz que todo aquele que crê nele, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. E que nós sintamos amados. Versículo áureo da Bíblia. Porque eu vou trocar um pouquinho, porque hoje é dia dos pais. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai
nos ama. Qual é a primeira coisa que Deus, quando ensinou os apóstolos a orar, o que ele disse? A primeira palavra que vocês têm que dizer quando começa a oração é Pai. E só pode chamar Deus de Pai quem se sente filho. Então Deus quer que você nos sintamos filhos amados de Deus. Quer ser nosso amigo, como dá em João 15:15. Ele quer nos surpreender, como está em 1 Coríntios 2:9, diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então olha só, tudo que Deus tem para nós, Ele quer também, Ele promete que nós vamos ter vida em abundância, como diz na parte B de João 10:10, que nós temos vida em vida. Então olha só quantas coisas boas. Eu só estou lendo algumas promessas, são mais de 8.000 promessas. Né? Ele também diz que estará sempre conosco e não há mais condenação. E não se esquece de nós. Em Isaías 49:15-16 diz assim, poderia uma mãe se esquecer do seu filho a quem ama? Todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado o teu nome nas palmas das minhas mãos. Mateus 28:20 diz que ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Também diz que nós somos mais do que vencedor, em Romanos 8:37, que nada nos separa do amor deles, ali em Romanos 8. Também fala que não há mais condenação, o inimigo não pode mais te acusar. Romanos 8:1. Também diz que nós devemos sim continuar pregando o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Eu estou correndo um pouquinho para você sair no horário, eu também, né? E uma coisa interessante, diz que Deus tem uma casa preparada no céu, em João 14:2. Você sabia que Deus tem uma casa preparada para você lá no céu? Ele mesmo disse, Jesus, e sabe quem foi o arquiteto? Jesus Cristo. Ele disse, eis que eu vou preparar para vós uma morada. Está aqui o presbítero Gilberto Giacomelli, que é corretor de imóveis. Talvez o Gilberto já deve ter vindo mansões, casa muito linda, né, Gilberto? Mas imagine quando você chegar no céu, a tua casa. Nossa, vai ser bênção, né? Talvez você, ou algum de nós, fica aí 20, 30 anos pagando uma casa, mas lá de graça. Glória a Deus. Você vai chegar lá e diz, essa é a tua casa. Glória a Deus. E ele termina dizendo o seguinte, que é preciso correr com paciência a carreira, o propósito. Né? A carreira proposta, deixando o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, o autor e consumador de fé. E para terminar, queridos, eu só quero terminar aqui dizendo para você, talvez você não entenda Deus. Deus, como eu falei antes, Deus não está bravo, nem quer castigar você. Deus permite o mal, queridos, para te fazer o bem. Às vezes Deus permite o mal para te fazer o bem. Deus permite a prova para você ser aprovado. Deus permite uma tribulação para aumentar a tua fé. Deus, e ainda tem experiências com Ele. Deus fala, quando Deus fala, é porque Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer. Porém, quando Deus se cala, é porque Ele já fez ou está fazendo, aleluia. Talvez você não tenha ouvido Deus, é porque Ele está fazendo ou já fez aquilo que você precisava, aleluia. No meio dentro das dificuldades estão promessas. Dentro das tribulações estão os propósitos de Deus. Para Deus, só é grande quem se faz pequeno. Só é exaltado quem se humilha. Aleluia. Glória a Deus. Como conhecer, como eu já falei algumas vezes, um Deus que cura se às vezes não ficar doente? Como conhecer um Deus que abre portas se não encontrar portas fechadas? Aleluia. Como conhecer um Deus que levanta se às vezes a gente não cai no chão? Aleluia. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém. Aleluia. E deixa eu ver um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Deus não está preparando vitória nem bênção para você. Não. Não está preparando.
Mas como, pastor? Eu vim aqui para ouvir a palavra. Não, não, não. Deus está preparando você para as bênçãos e para as vitórias, porque ela já está pronta, aleluia. Deus só está dizendo assim, ó, eu estou te preparando, porque as bênçãos e a vitória vão te encontrar. A bênção vai te alcançar, aleluia. Te prepara, porque ela vai chegar na tua vida, aleluia. Estou sentindo virtude de Deus nesse altar. Tem gente que precisava ouvir. Talvez tenha gente que estava até pensando em desistir. Mas deixa eu falar algo para você. As derrotas que você sofreu é para te impulsionar a chegar perto de Deus. Às vezes a vitória é perigosa, porque não deixa na zona de conforto. Talvez eu esteja falando com alguém que essa semana pensou em desistir. Talvez eu esteja falando com alguém que até questiona Deus e ficou bravo com Deus. Talvez você está passando por um momento difícil na tua vida. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu. Quando o povo olhou Davi, para terminar, e o gigante também olhou para Davi, ele viu um menino, franzino, pequeno, que não tinha nenhuma possibilidade humana de vencer, de ser um vencedor. Só que quando Deus olhou para Davi, ele viu um matador de gigante, aleluia. Ele viu alguém que quando ia, orava, que quando falava, que quando entrava em combate, não era ele, mas era o Senhor dos exércitos, o exército de toda a terra, de todo o universo. Não era o exército de uma nação. E quando Deus olha para você, as pessoas podem não ver ninguém, mas Deus olha e vê alguém que nasceu para vencer, alguém mais do que vencedor, alguém que quando começa a orar, que quando começa a clamar, chama o exército de Deus, aleluia. Ora bashiricanda lamandagaias. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Aleluia. Oh Deus, Tu és o Deus bom. Essa foi a Tua palavra, Senhor. Deus levantou gente para vencer. Talvez tem gente aqui que estava precisando de uma palavra de consolo. Parece que só vê portas fechadas. Parece que não há mais nenhuma luz no fim do túnel. Porque Deus não é a luz do fim do túnel. Deus é a luz em todo tempo, aleluia. Em todo tempo, a gente é que não vê a luz. Papai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora, Senhor, cada vida que está aqui na igreja, também aqueles que estão nos ouvindo e vendo o Senhor pela internet. Senhor, talvez tenha um pai agora que está desesperado, que não arruma emprego. Talvez tenha uma mãe que está preocupada com seu filho, com sua filha. Talvez, Senhor, tenha uma pessoa que está pensando em tirar a vida. Eu falo para você nessa manhã, labachiricanda, lamagaias. Deus ainda não desistiu de você. Deus tem um plano para você. Jeremias estava triste, humilhado, mas Deus falou com ele. Deus está dizendo que quer falar com você, aleluia. Oh, Espírito Santo, Senhor, se alguém precisa de cura, em nome de Jesus, Tu és o Deus da cura, Pai. Em nome de Jesus, cura aquele que está doente, cura aquele que está enfermo, Senhor. Se alguém precisa de uma bênção, Senhor, não dá a bênção para ele, Senhor. Prepara ele, porque a bênção já está pronta, Senhor. Prepara ele para a bênção, Senhor. Prepara ele para a vitória, porque já está prontinha, Senhor. É só ele se acordar e pegar, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que todo aquele que está me ouvindo agora, que está aqui, Senhor, seja abençoado. Vamos adorar a Deus. Enquanto isso, o pessoal da Santa Ceia já pode chegar.